E aí, meu aluno, minha aluna concurseira, voltamos aqui no Estúdio Terra para poder fazer essa gravação aqui do Windows 10. Isso aí, meu aluno, o Windows 10, né? Vamos partir aqui para a parte dos conceitos sobre o Windows 10, porque pode sim aparecer numa questão sua de concurso. Inclusive, a banca IDCAP, né, ela tem cobrado muito questões de concurso analisando assertivas. E aí nós temos que saber bastante, né, as características e a parte técnica do Windows. Então vamos lá? Um pouquinho de conhecimento nunca é ruim para ninguém. Então, ó, antes de apresentar, né, a versão do Windows 10, a Microsoft colocou no mercado várias versões. A primeira versão do Windows, a nível de curiosidade, foi a versão 1.0, que foi anunciada em 1983, contudo, seu lançamento, né, ele foi em 1985. O que nós temos que lembrar é que o Windows ele vem exatamente de outro sistema operacional, um antigo da Microsoft, que era o MS-DOS, tá? O DOS, o famoso DOS, que nós trabalhávamos, né, sem ter essa interface gráfica e sem ter essa interatividade entre as tarefas, tá? Então o sistema Windows ele passou pela versão 1, pela versão 2, a versão 3, 3.1, chegamos no Windows NT, tivemos o Windows 95, 98, Windows ME, né, o ME, e tivemos o Windows 2000. Aí vocês devem estar recordando, né, que tivemos também o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, que é o antecessor, né, a nível de prova de concurso, caíam bastante questões, né, relacionadas ao Windows 7, mas também tivemos o Windows 8 e o Windows 8.1. Hoje nós estamos com o Windows 10 e o Windows 11 no mercado, tá bom, meu aluno? Então, essas aqui são as versões do Windows, né, a nível da nossa prova. Acredito que poucas bancas vão aplicar para vocês aí ainda questões do Windows 7, tá? Mas a maioria das bancas já estão cobrando o Windows 11 em suas provas e o Windows 10. A base, ela é a mesma para qualquer sistema operacional da Microsoft. Então, vamos para a base. Vamos aqui, né, dar aqui a nossa continuidade nos conceitos do sistema da Microsoft, o nosso sistema Windows 10, tá? Serve também, meu aluno, para o Windows 11, tá? Então, vamos lá. Ele é um software proprietário. O que é isso, professora? Software proprietário diferente, né, de software livre. Os softwares proprietários, eles são aqueles tipos de programas que têm o código-fonte fechado. Isso quer dizer, não vem com a receita do bolo aberta. Isso, ninguém sabe como foi criado ali, né, o código-fonte, a receita que faz o Windows funcionar. A Microsoft mantém isso segredo e todos os softwares proprietários trabalham da mesma maneira, tá? Vamos lá, ele é um software Payware, quer dizer, na parte comercial, o Windows é um software que nós temos que pagar a licença de uso. Então, você, nós vamos pagar a licença para poder usar o Windows, ou na nossa casa, ou numa área da educação, ou no nosso comércio, lembrando, tá? Por ele ser, né, um software, né, limitado que eu falo na seguinte questão, meu aluno, ó, a licença que você comprar, ela não vai te dar liberdade para você instalar em qualquer lugar. Se eu comprar uma licença educacional, eu tenho que usar na área de educação. Se eu comprar uma licença comercial, eu vou usar na parte comercial, tá bom, meu aluno? Então, só pontuando isso aí. Ele é um sistema operacional, ok, é o famoso SO, tá, na nível das nossas provas. E também, né, em uma classificação de software, nós falamos que o Windows é um software básico, tá? Ou um software essencial. Ele tem que ser o primeiro a ser instalado, tá? Porque é o Windows que vai fazer a comunicação com o hardware, gerenciando assim toda a parte de hardware e também gerenciando toda a parte de software, tá ok? Então, ó, em um esqueleto aqui, ó, aqui em cima nós temos o usuário, né? Aqui nós vamos ter que ter, posso colocar aqui os softwares aplicativos, não tem problema, né? Vou botar o software aplicativo, aqui embaixo eu vou ter o hardware, tá? Que é a parte física do computador. Então, aqui nesse meio aqui, eu vou ter quem? Eu vou ter o sistema operacional. Essa plataforma aqui, ó, que é o sistema operacional, que vai conversar com o hardware, gerenciar toda a parte de hardware, gerenciar a memória, gerenciar os dispositivos de entrada e saída e também vai gerenciar também aqui os outros softwares, tá? Eu só consigo fazer instalação de outros tipos de programas que nós chamamos de aplicativos, porque são softwares ou programas, né, usados para tarefas, né, diárias, como o Word, para o editor de texto, como o CorelDRAW, para poder fazer ali panfletos, para poder fazer logomarca,
marcas, né, como Photoshop, para poder fazer edição de imagem profissional com perfeição. Então, esses demais softwares que nós falamos que são softwares aplicativos, são programas que nós utilizamos para uma tarefa, tá? Para uma tarefa específica, tá ok? Então, vamos avançando aqui. E o Windows fica aqui, ó, nesse meio aqui, essa plataformazinha aqui, ó. Por isso que é chamado de sistema básico e essencial. Porque se eu não colocar, né, o Windows dentro do meu computador, o meu computador não vai funcionar. Eu posso colocar o Windows, eu posso colocar o Linux, mas eu tenho que colocar algum sistema operacional, tá? Então, o sistema operacional também na classificação de software para a tua prova serve também com o nome de sistemas básicos ou essenciais, tá bom? E aí, gente, nós falamos aqui, né, mostrei aqui um pouquinho do esqueleto, quer dizer, da parte estrutural. Vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Estrutural. O que eu quero que vocês entendam é que todo sistema operacional, né, a partir do momento que eu falar de sistema, segundo a TGS, que é a Teoria Geral de Sistema, todo sistema é composto por vários elementos. Então, é um conjunto de elementos que se interagem. E essa interação vai resultar num todo, tá? Quem criou a Teoria Geral do Sistema foi um biólogo chamado de Ludwig, tá bom? Então, ele trouxe isso da biologia para poder fundamentar todo tipo de sistema, e o Windows é um sistema. Então, o Windows ele tem que ter a sua parte estrutural e tem que ter a sua parte funcional, que é o todo, né? Então, o conjunto de elementos é a estrutura do Windows, tá bom? E a parte funcional é o que nós escrevemos aqui, ó. Qual é a função dos sistemas operacionais? No caso aqui, o nosso Windows é um programa que gerencia os recursos do nosso computador, preparando para a operação do usuário. É um programa que gerencia as memórias, processos, tarefas que são executados e as entradas e saídas. E ele é a base para as demais instalações. Então, resumindo aqui, o Windows, né, na sua parte funcional, ele é exatamente um sistema que gerencia toda a parte de hardware e toda a parte de software. Vamos agora entender um pouco da sua estrutura, tá bom? A primeira parte que eu vou colocar aqui, estrutural, né, do sistema operacional Windows, e que também existe no Linux, tá bom? E que também existe nos demais sistemas operacionais, é o que nós chamamos de kernel, tá, meu aluno? Então, ó, kernel. Kernel é o núcleo da programação, tá? E uma das funções do kernel é exatamente conversar e entender aqui o hardware, porque nós, quando fizemos a nossa aula de hardware, entendemos que o hardware ele só entende no código binário, que é o 0 e 1. E quem vai entender 0 e 1 para traduzir aqui para o usuário? Exatamente essa parte do sistema operacional chamada de kernel, tá? E aí, ó, o Windows, né, só tem um kernel, por isso que a banca ela pode falar que o Windows é um sistema monolítico, porque ele só tem um núcleo, e esse núcleo nós falamos que é o kernel, tá ok? Logo acima aqui, na parte estrutural, nós vamos ter o shell. Shell em uma prova, queridos, é exatamente o interpretador de comandos. Então, essa parte da estrutura do Windows que nós chamamos de interpretador de comandos, tá ok? Então, eu tenho um kernel, eu tenho um shell na estrutura do Windows e eu vou ter além. O que eu vou ter mais aqui em cima, professor? Então, aqui, ó, você vai ter, depois do kernel e do shell, nós temos aqui a parte da interface gráfica, tá? Que nós chamamos aqui, ó, de GUI, que é aquele gerenciador de janelas. O Windows tem ou não tem, meu aluno? A parte gráfica dele. Tem ou não tem o gerenciador de janela? E esse gerenciador de janela nós chamamos de GUI, tá bom? A nível da tua prova. Como também nós podemos ter no Windows ele em modo texto, tá? Então aqui eu vou ter um terminal de comando. E nós vamos estar vendo isso aqui na nossa aula, tá? Então aqui, ó, é um básico da estrutura do sistema operacional Windows. Ele é composto pelo kernel, e é um só, por isso que ele é monolítico, né? E essa parte, esse núcleo de programação tem várias funções e uma eu citei aqui para vocês a nível de prova, né? Que é conseguir entender o que está sendo processado pelo hardware e trazer respostas, né? Para que chegue até o usuário ali no processamento dessas informações. Nós temos o shell, que é um interpretador de comandos, e temos a parte da interface gráfica, tá ok? Que nós chamamos de GUI. Então vamos avançar. Já sabemos aqui bastante coisa do nosso sistema operacional Windows. O que mais nós temos? Vamos lá. Nas suas características, né? O Windows ele foi lançado em 2015, né? Pela Microsoft. E daqui a um tempo a Microsoft ela vai tirar, né, aquela parte de suporte, né, de segurança do Windows 10, forçando assim os usuários a migrarem definitivamente para o sistema operacional Windows 11, tá ok?
Ele é um software básico, já falamos, essencial para o funcionamento do computador. Ele é um software proprietário, ele é payware, que ele é pago. Na sua licença, nós temos a cláusula aqui, ó, copyright, né? Que é esse Czinho assim, ó, que representa que tem direitos autorais para a empresa chamada de Microsoft, tá? É a Microsoft do senhor Bill Gates, que é a retentora, que é a dona do sistema operacional Windows. Ele é multitarefas. O que quer dizer isso? Ele pode e nos permite trabalhar com várias tarefas simultaneamente, né? Então, nós temos aí o Windows multitarefas. Eu posso abrir o Word, eu posso abrir o Excel, tudo isso são programas, mas aqui nós vamos falar que são tarefas que estão em execução. Eu posso abrir o Google Chrome, eu posso abrir a calculadora, várias tarefas ali na minha tela, né? Carregadas na minha memória RAM em execução ao mesmo tempo, tá ok? E essa parte de preemptividade, meu aluno, que eu quero que você entenda, né, que as versões novas do Windows, tá? Inclusive a nossa de prova, vamos tratar só da 7, da 10 e da 11, que é para nossa prova, caso ainda apareça questões do Windows 7 na tua prova. A preemptividade da memória é o seguinte, tá? Multitarefa preemptiva, né? Ele fala aqui, ó, capacidade de interromper processos em detrimento de outro. Como é que funciona isso? Quero que você olhe aí na tela, que nós temos aqui a nossa memória RAM. Isso aqui é a parte de hardware. A memória RAM, que é a memória de execução, tá? Nossa memória RAM é a memória de execução. Então, cada tarefa que nós vamos abrindo, elas vão ficando aqui, ó, o Word aqui, o Excel aqui, o PowerPoint aqui um jogo, elas vão ficando ali nas fatias da memória RAM que nós chamamos de slices, tá ok? E aí o que ocorre, né? Quem controla as fatias da memória é o Windows, que é o nosso sistema operacional. Então, nessas versões que eu falei para vocês, porque lá atrás não era o sistema operacional que controlava isso aí. Então, por isso que tem essa marcação aí, ó, multitarefas e logo abaixo preemptiva, quer dizer, o Windows controla as fatias da nossa memória RAM, tá? Para poder interromper processos, caso, né, precise interromper um processo, quem está controlando agora é o próprio sistema operacional. E essa é a preemptividade da multitarefas, tá? O Windows é multisseção, capacidade de operar com várias contas, sessões de usuários. O Windows também é multiusuários, né? Como assim, professora? Olha só. Quero que você entenda o seguinte, ó, vou dar um exemplo aqui, você vai falar, posso colocar várias contas de usuários, né, no meu computador. Ok, então aqui, ó, multisseção, capacidade de operar várias contas e sessões de usuários. Mas quando a gente fala que ele é multiusuário, eu quero que você entenda o seguinte aqui comigo, ó. Vamos ficar aqui na tela agora, ó. Vamos supor que tem uma empresa e essa empresa ela vai ter um servidor. Então, eu vou colocar aqui o servidor dessa empresa, tá ok? Tá aqui o servidor dessa empresa. E essa empresa vai ter vários computadores logados, tá? Logados nesse servidor. E para que esse servidor entenda, né? Cada usuário desse vai ter uma representação no sistema. Então, quando esse aqui entra no servidor, né, ele vai ter lá a sua representação. Ele vai ter lá exatamente, né, a sua identificação no servidor. Então, o Windows ele é multiusuários. E aí, entrei com esse daqui, vai ter a sua identificação lá no servidor. Entrei com esse daqui, vai ter a sua identificação no servidor. Cada um deles vão ter as suas identificações dentro do servidor. Então, aí nós já sabemos que é multiusuários. E aí, nós temos aí, ó, a capacidade de termos as contas de usuário. Administrador, meu aluno, eu quero que você fique aqui comigo. O administrador é a conta do usuário que tem poderes ilimitados. O que isso significa a nível de uma prova? É a conta que pode instalar, é a conta que pode desinstalar, é a conta que pode fazer todo o controle do sistema. Já o usuário, né, que tem a conta padrão, ele vai ter poderes limitados. O que ele não vai poder fazer? Dependendo da configuração, não vai poder instalar um programa, não vai poder desinstalar, não vai poder, né, ter esses recursos de administrador na administração da sua conta, porque a sua conta ela é padrão. Quero que você lembre assim, às vezes você vai dar baixa lá, né, em algum programa na internet, aí vai falar assim, você tem que executar como administrador. É exatamente isso. Se a sua conta não é de administrador, ele fala assim, olha, eu só consigo fazer essa instalação, só consigo executar esse novo aplicativo que você está querendo se você for a conta de usuário de administrador, tá bom? E aí, ó, nós temos aí essas duas, né, a nível da nossa prova, administrador padrão, poderes limitados sem privilégios, né, elevados, tá? Aí nós falamos aqui a parte de multiusuários, capacidade de acesso simultâneos de usuários,
tá? Multiprocessamento, capacidade de operar com vários processamentos simultaneamente, gerenciamento de 2 sistemas na mesma máquina. O Windows vai ter aí os chamados de Dual Boot. Como assim, professora? Bem, nós aprendemos em hardware que quando nós particionamos o nosso HD, nós temos a possibilidade de fazer a instalação de 2 sistemas operacionais na nossa máquina. Como, por exemplo, nós podemos instalar o sistema operacional Windows e podemos instalar o sistema operacional Linux na mesma máquina se o HD estiver particionado. E quem vai gerenciar isso no Windows? O chamado de Dual Boot. Quando nós acessarmos o sistema, né, aí vai aparecer para a gente uma tela para que a gente possa escolher. Você quer trabalhar com Windows ou você quer trabalhar com Linux? Fica a escolha do usuário. Isso nós falamos que é o Dual Boot dentro do nosso sistema operacional Windows. E chegamos aqui na parte de sistema de arquivos, tá? O sistema de arquivo hoje que o Windows utiliza é o sistema chamado NTFS, a nova tecnologia de sistema de arquivos, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre ele e também um pouco sobre FAT32, que também ainda é utilizada dentro do sistema operacional Windows, e vamos aprofundar aqui o que seria isso, né? O que seria sistema de arquivos, tá ok? E como eu falei anteriormente, né? O Windows é um sistema operacional monolítico, composto apenas por um kernel, tá? Responsável por todas as execuções dos processos do sistema. Então aqui, ó, nós fechamos assim, né? Essa primeira parte, esse início aí de conceitos sobre o sistema operacional Windows 10, ó, e serve também para o teu Windows 11, tá? As diferenças nós vamos falar aqui nesta aula. Tudo que eu estiver falando para o Windows 10 está lá também no nosso Windows de número da versão 11, tá ok? Vamos lá. Então aqui nós temos aí todo o resumo, né, sobre o que é o Windows 10, tá ok? Vamos avançando. As versões que nós temos do Windows 10, tá? A nível de prova. Por que eu coloquei esse conteúdo aqui dentro dos nossos slides? Porque a EDCAP ela tem perguntado sobre isso aqui nas suas assertivas para análise dos nossos concurseiros. Então, não poderia deixar de fora de trazer para vocês aqui que o Windows 10 ele tem as suas versões, tá? Ele tem a versão Home. Essa versão é a mais simples, destinada aos usuários domésticos que utilizam PC, notebooks, tablet, né? E dispositivos 2 em 1. Então, a versão mais simples que nós temos do Windows 10 é a versão Home. Nós temos a versão Pro, assim como a Home, essa versão também é destinada para PCs, notebooks, tablets e dispositivos 2 em 1. A versão Pro difere-se da Home em relação a certas funcionalidades que não estão presentes na versão mais básica. Essa é a versão recomendada para pequenas empresas gráficas, aos seus recursos para segurança digital, suporte remoto, produtividade e uso de sistemas baseados na nuvem. Então, ela tem um pouco mais de funções do que a versão Home. Aí já pode ser utilizada em pequenas empresas, tá? A versão 10 Mobile. Essa é a versão do Windows 10 destinada a aparelhos móveis que engloba os dispositivos de tela pequena e sensíveis ao toque, como os smartphones e tablet. Então, a Microsoft não iria ficar de fora deste mercado, né? Em ter um sistema operacional, uma versão do seu sistema operacional que atenda aos smartphones, ok? E aos tablets também, né? Vamos lá. Windows 10 Enterprise. Essa versão é construída sobre o Windows 10 Pro e é destinada ao mercado corporativo. Então, aqui eu já conto com recursos de segurança digital que são prioridades para perfis corporativos. Possui como característica de licenciamento por volume. Então, nós temos aqui uma versão mais apropriada para o mercado, né? Para as empresas corporativas, para o meio corporativo, tá, meu aluno? Então, ela vai ter muito mais funcionalidade do que a versão Home e do que a própria versão Pro, tá? Então, ela veio construída, ela veio tirada ali da versão Pro, tá? Mas ela tem ali recursos, né, mais aprofundados, né? Porque é uma versão mais voltada para o mercado corporativo, ok? Nós temos a 10 Educations, né, que é construído sobre o Windows 10 Enterprise. A versão Educations, né, ela é destinada a atender às necessidades do ambiente educacional. Os funcionários, administradores, professores e estudantes
possui seu método de distribuição baseado em um licenciamento acadêmico, tá ok? Então vamos lá. Temos também a Mobile Enterprise e temos aqui, ó, a versão do Windows 10 para IoT, a IoT Core, né, que é aquela voltada para a internet das coisas. Então aqui, ó, essa última versão aqui do Windows 10, ela fala assim pra gente, ó, claro que a Microsoft não deixaria de pensar no setor de IoT, que é a Internet of Things, né, ou Internet das Coisas, que está em forte crescimento e disseminação no mercado dos últimos anos. Trata-se da intenção de interligar todos os dispositivos à rede e coordenar a utilização dos mesmos. Então, nós temos aí, ó, essas versões, tá, que a Microsoft lançou no seu Windows 10. Talvez você não sabia e agora você vai levar isso aí para a tua prova. Vamos lá, tá? Chegando aqui naquela parte que eu falei do sistema de arquivos, né? Nós vimos que o Windows hoje ele trabalha com NTFS, né, que é a nova tecnologia de sistema de arquivos, mas também usamos ainda o FAT32, né, que é uma tabela de alocação de arquivos. Mas, professora, o que é o sistema de arquivos dentro do sistema operacional Windows? Vou dar um resumo aqui para você levar para a tua prova. É essa parte do sistema operacional Windows que vai preparar o disco para a gente poder fazer a gravação. Então, essa parte, esse conjunto de estrutura lógica que vai preparar o disco. Que disco? Se você estiver usando o HD, vai preparar o HD para que a gente possa gravar informações. Se você estiver usando o SSD, vai preparar o SSD para que você possa, assim, gravar as informações. Então, ó, olha o resumo aqui, ó. Sistema de arquivo é um conjunto de estruturas lógicas feitas diretamente via software, porque o Windows é software, então tem que ser via software, meu aluno, que permite ao sistema operacional ter acesso e controlar os dados gravados no disco. Preparei o disco e agora o sistema operacional, ele faz todo este controle, tá bom? Então, ó, cada sistema operacional vai lidar com o seu sistema de arquivos. E aqui no Windows, tá? O NTFS, né? Ele é usado para as unidades de disco locais. Então, vem comigo aqui, ó, HD, tá? Que está ali como seu disco local no seu computador, vai trabalhar com que sistema de arquivo? NTFS. O seu SSD, que está ali como disco local no seu dispositivo computacional, ele vai ser formatado e vai ser utilizado o NTFS. Já o FAT32, tá? Que é a tabela de alocação de arquivos, ele vai ser usado muito para mídias removíveis, por exemplo, pendrive, tá? HDs externos, né? Tem gente que vai formatar ele em NTFS ou vai formatar ele em FAT32 e a diferença, ela é grande entre esses dois. Então vamos ver aqui as diferenças, ó. Quero que você foque comigo aqui nessa tela, tá? O NTFS fornece uma série de recursos como, ó, se eu tenho que levar isso para a prova. O NTFS, esse novo sistema de arquivo tem criptografia, cotas de disco, descritores de segurança, metadados avançados, suporte para arquivos e volumes grandes. Grave isso aqui. Também temos ali a parte da compactação, tá bom? Então, ó, comumente usado em mídias removíveis é o FAT32. Suporta arquivos individuais até 4 GB e pode endereçar até 2 TB de espaço em espaço de disco. E em um sistema de arquivo FAT32, os arquivos armazenados nos diversos blocos do disco rígido podem ser localizados por meio de uma tabela que serve como guia. Então, ó, o FAT32, meu aluno, ele tem menos recursos, ele só é mais rápido do que o NTFS, tá? E eu tenho uma tabelinha daqui a pouquinho no próximo slide para a gente fazer essas comparações a nível de prova. Então, ó, o que criptografa, o que tem compactação, o que tem metadados avançados, que dá suporte a arquivos e grandes volumes, é o NTFS, tá? Já o FAT, ele vai trabalhar mais para essa unidade de disco removível, tá? E aí, ó, o EXFAT é o sucessor da FAT32 na família FAT de sistema de arquivo, é uma boa opção para pendrives e HD externo. Já o FAT32 é útil para dispositivos que não suportam outro sistema de arquivo. Queridos, eu quero que você leve também esse nome aqui para a tua prova, tá? O EXFAT, tá vindo aí para substituir o FAT32, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui
aqui, ó, as principais diferenças, tá? Quando a banca ela trouxer, como ela trouxe, né, na prova dos professores, foi a IDCAP, professores de Serra, ela trouxe exatamente essas diferenças entre o FAT32 e o NTFS para análise de assertiva, você tem que chegar lá gabaritando, porque eu estou te dando aqui a receita do bolo. Então vamos lá, ó. Compatibilidade. O FAT32 é compatível com mais sistemas operacionais e dispositivos do que o NTFS. O FAT é usado em câmeras digitais, MP3 Player e outros dispositivos. O NTF é compatível apenas com sistemas operacionais Windows. Tamanho de arquivo. O FAT32 tem um limite de tamanho de arquivo até 4 GB, enquanto o NTFS é voltado para dispositivos de armazenamento grandes e internos. Recursos. O NTFS tem recursos avançados, como criptografia nativa, descritor de seguranças, cotas de disco e metadados avançados. Eficiência. O NTFS tem uma recuperação de dados mais eficiente. Fragmentação. O NTFS tem uma melhor gestão de espaço, gerando menos fragmentação. Susceptibilidade a erros. O FAT32 é mais suscetível a erros devido à sua simplicidade, tá? O EXFAT é um sistema de arquivo que foi desenhado para ser o sucessor do FAT32. Ele é compatível com a maioria dos sistemas operacionais Windows e Mac e não tem limite de tamanho de arquivos de 4 GB. Vamos entender isso aqui melhor, essa tabelinha aqui melhor, né? Na diferença entre o NTFS e o FAT32. Quando nós falamos aqui, ó, exatamente nessa parte aqui, ó, né? Máximo size file, quer dizer, um tamanho maior para o arquivo. Eu vou grifar aqui para vocês, ó, que o FAT trabalha com 4 GB e o NTFS com 16 TB, tá? Lembrando lá da nossa aula de hardware, né, que mega corresponde a milhão, mega milhão, giga corresponde a bilhão, então o tera vai estar na casa do trilhão, meu aluno, tá? Então, quando a gente fala aqui, né, que o arquivo pode ter até 4 gigabytes, nós estamos falando que ele pode ter até 4 bilhões, tá bom? E aí, ao lado, nós temos, né, o NTFS trabalhando com 16 terabytes, quer dizer, 16 trilhões, meu aluno, tá bom? E o que eu quero dizer nesse resumo aqui? Vamos lá, ó. Você tem um pendrive. Seu pendrive é um pendrive de 32 GB, um exemplo. Então, a capacidade máxima do seu pendrive é de 32 GB. Eu quero que você foque aí na tela. Aí você criou um arquivo, vamos lá, criei aqui a minha videoaula, e a minha videoaula, ela deu 8 GB o seu tamanho. Bem, analisando aqui o meu pendrive, analisando o meu pendrive, eu falo, olha, o meu arquivo, ele cabe aqui dentro. Claro que cabe, o meu pendrive, ele tem 32 GB, o meu arquivo só tem 8 GB. Mas o que ocorre? O meu pendrive, ele está formatado, que ele é uma mídia removível, ele vai estar formatado em FAT32. E aí eu sei que o FAT32 só suporta arquivo com tamanho máximo de 4 GB. Então, quando eu colocar esse arquivo aqui, eu levar esse arquivo para ser lido em outro local, não vai abrir, porque o FAT32 só suporta até 4 GB, o tamanho inteiro de um arquivo. E o meu arquivo, no seu tamanho inteiro, tem 8 GB. Para eu conseguir levar esse arquivo, ou eu formato aqui o meu pendrive para NTFS, porque eu vou ter a capacidade até 16 TB para um tamanho único do meu arquivo, ou eu vou dividir esse arquivo aqui, faço 2 arquivos desse. Uma parte 1, vou botar aqui parte 1 e parte 2, e cada uma com 4 GB. E aí sim, eu vou conseguir, né, executar o meu arquivo no meu pendrive que está com FAT32, tá ok? Outra observação importante é essa aqui, ó. A tolerância ao erro. O NTFS, ele é tolerante ao erro, já o FAT não é tolerante ao erro, fora todo aquele esquema, né, que nós falamos de criptografia e compactação que diferencia bem esses dois, tá? Então, ó, o NTFS, ele tem o que nós chamamos de journey, que é a capacidade de recuperar o conteúdo de um disco, mesmo se esse disco sofreu um desastre, tá, meu aluno? Então, ele é tolerante a falhas e o FAT32 não é tolerante a falhas, tá? E exatamente a parte de sistema de arquivos, né? Falar aqui, ó, do NTFS, que faz o quê? Como ele preparou ali, ó, preparou o terreno, preparou o disco para que o sistema operacional, assim,
coordene ali, né, a parte física ali, a parte lógica ali também dos meus conteúdos gravados no meu disco, então ele também vai falar assim, ó, nome de arquivo só pode ter até 260 caracteres. Então, dentro do Windows, né, nós temos aí o sistema chamado de NTFS, que permite que eu coloque o nome de um arquivo numa pasta até 260 caracteres. E aqui embaixo, professor, o que temos aqui? Nós temos aqui os caracteres que não são aceitos, tá, meu aluno? Então, ó, se eu for digitar um nome, né, em um arquivo dentro do sistema operacional Windows, vou usar o Word, vou salvar meu arquivo e vou colocar o nome com barra, não vai aceitar. Então, eu quero que você fique na tela, o nosso bonequinho famoso, né, que nós temos aí, para lembrar na hora da prova. Quais são os caracteres que não pode no Windows, professor? Então, vamos começar assim, ó. Eu não posso com o olhinho do meu boneco, tá? Esse olhinho, gente, é os 2 pontos em pé, assim. Eu não posso 2 pontos em nome de arquivo. Eu não posso colocar nenhum tipo de aspas, aí eu fiz a sobrancelha. Eu não posso usar asterisco no nome do meu arquivo. Eu não posso usar nem o sinal de menor e nem o sinal de maior em nome de meu arquivo. Eu não posso usar nem a barra, nem a contrabarra, nem o PEI, porque essa barra em pé. Nossa, professora, que ser estranho. É um ser indefinido, nem sei que ser é esse, então também não posso a interrogação. Então, queridos, ó, foca aqui, ó, esses são os caracteres, leva esse bonequinho para a prova, que você não pode, né, colocar em um nome de um arquivo. E nós vamos estar vendo questões para poder fixar bem esse conteúdo. Então, ó, esses caracteres não são permitidos porque o sistema de arquivo chamado NTFS irá rejeitar caso a gente digite assim como nome de arquivo. Chegará na nossa tela aquela boa mensagem de erro do sistema operacional o Windows 10 e o Windows 11 na nossa prova. Então, vamos lá. Requisitos para que eu possa instalar assim o meu Windows. Quais são os requisitos mínimos que o meu sistema ele necessita? Ah, professora, preciso saber disso? Precisa, porque eu já encontrei questões recentes neste nosso ano que trouxe exatamente, né, uma parte perguntando sobre isso aqui, ó, a placa gráfica de vídeo que suporta o DirectX 9. DirectX 9, tá ok, meu aluno? Então, vamos lá. Vamos saber aqui os requisitos mínimos de hardware para que eu consiga instalar o meu sistema operacional Windows. Então, ó, o processador tem que ter 1 GHz, né, ou mais rápido, tá? Ou ter o SoC, que é o sistema on a chips, né? O sistema em um chip, um único chip é capaz de conter processador, memória e até a placa de vídeo, tá bom? Então tem que ter um ou outro para eu instalar o Windows. A minha memória RAM de 1 GB para a versão de 32 bits e 2 GB para a versão de 64 bits. Espaço em disco, qual espaço em HD que eu preciso ter livre para instalar o Windows? Eu preciso de 16 GB para a versão de 32 bits e 20 GB para a versão de 64 bits. Tem que ter a placa gráfica, a placa de vídeo com suporte a DirectX 9 ou posterior com drive HDDM 1.0. Tela com resolução mínima de 800 por 600 megapixels, isso é a configuração ali do meu vídeo. Nós vamos falar de configuração aqui, né, da nossa área de trabalho. Então, no mínimo, eu tenho que ter ali de 800 a 600 pixels, né, a resolução aí da minha tela, tá ok, meu aluno? Então, isso aqui são os requisitos para que eu possa, assim, instalar o Windows, tá? E aí, chegamos aqui, ó, na GUI, né? Essa parte, esse gerenciador de janelas, essa interface gráfica do usuário do sistema operacional Windows, né? Então, ó, vamos entender aqui um pouquinho que nós falamos dela lá como elemento estrutural do Windows, tá? A GUI é a forma padrão de interação com a maioria dos sistemas operacionais modernos, como Windows, macOS e Linux. Ela facilita a comunicação entre o usuário e o computador, permitindo que comandos sejam executados de maneira intuitiva e visualmente agradável, tá? E ela tem nomenclaturas, tá bom? Então, ó, dentro do Windows XP não teve nome. O Vista chamou ela de Aero, o Windows 7 chamou ela de Aero, o Windows 8 chamou de Metro, tá bom? E o Windows 10, bem, na avaliação, né, nós temos aí também a Metro, né, na sequência aí do Windows 10, tá bom? Então, se a banca te perguntar, tá aí a tabelinha para você, meu aluno, tá? Vamos avançando. E chegamos na tela. Então, vamos fazer o seguinte,
Vamos pausar esse vídeo agora, porque esse vídeo ficou todo conceitual, né? A nossa primeira parte aqui do Windows ficou toda ela em conceito, então nós conhecemos a parte teórica do Windows. Vamos fechar esse vídeo, tomar um café e retornamos, né, para o próximo bloco, o Windows 10 e o Windows 11 para sua aprovação no concurso. Então vamos lá.